Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu quero dizer da minha alegria de mais uma vez voltar para compartilhar com os irmãos uma porção da palavra de Deus nesta noite. E também expressar a minha alegria porque eu estou vendo Romualdo aqui conosco. Não sei se foi no início da semana que passou, aliás, no final da semana que passou e no início dessa semana que estamos em curso. Eu o encontrei em uma das ruas da cidade e eu sei que não foi por conta do meu convite, mas a sua vontade de estar aqui é que o trouxe. Tenho essa certeza. Mas a nossa conversa parece que reacendeu, né? E o irmão está conosco nesta noite. Pois muito bem. Nós estamos nesta noite, né, dando continuidade à nossa série temática A Última Chance. E a base para a afirmação desta tese de que nós estamos vivendo a última chance como Igreja do Senhor, aqui nesse plano terreno, é a base de aferição da igreja primitiva. Então, é justamente com esta visão que nós queremos caminhar na noite de hoje. E para isso eu quero convidar aos irmãos, porque nós já lemos, não é? Estar aí, mas eu quero ler aqui na minha Bíblia. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 2. Se você trouxe a sua Bíblia e quiser nos acompanhar por ela, muito bem. Se não, acompanhe aí no telão. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 2. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 2. Assim nos diz a palavra do Senhor. Porque diz: ouvir-te em tempo aceitável e socorrer-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Que Ele mesmo possa nos ajudar a entender esta palavra e aplicá-la em nossa vida, em nosso coração. Vamos estar orando mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós queremos expressar ao Senhor a nossa gratidão, porque mais uma vez estamos na Tua presença, em Tua casa de oração e diante da Tua palavra escrita. Pai, eu quero Te pedir que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar na transmissão da mesma, como também na compreensão. E que, compreendendo, meu Senhor, nós possamos colocar isto em prática em nossa vida diária. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos presentes na noite de hoje, na Tua casa. E quero Te pedir que ministre sobre nós a Tua graça e o Teu perdão. Pois nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu preciso dizer de início pelo menos aqui duas coisas para a nossa reflexão. É que o que Paulo diz, escrevendo à igreja em Coríntios, capítulo 6, versículo de número 2, como aqui está escrito, é parte de uma citação, de uma profecia acerca da pessoa do Messias e do seu ministério entre nós. Isso é muito importante frisar nesta noite. E eu gostaria de ler com os irmãos no livro do profeta Isaías, capítulo 61, Isaías 61, o que o profeta diz a respeito do Messias
e do seu ministério entre nós. Isaías capítulo 61 nos diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. A primeira coisa que nós precisamos entender que o Espírito Santo sempre está associado, tanto na vida do Messias, na vida da igreja do princípio, como também precisa estar associada à igreja dos dias atuais. Nós iremos ver ao longo da nossa explanação que o sucesso da igreja do princípio foi justamente a presença atuante do Espírito Santo no seio dela. Então, o profeta Isaías diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Este restante deste versículo nos mostra o que o Messias veio realizar entre nós no seu ministério. E isto também se traduz na experiência e no mandado de Jesus Cristo para a sua igreja, não somente a igreja do princípio, mas a igreja dos dias atuais. E esta expressão, quando o profeta diz, porque o Senhor me ungiu para pregar, lá no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo de número 28, nós temos uma declaração semelhante a esta do profeta Isaías. O apóstolo Pedro é chamado de um lugar onde estava para ir até a cidade de Cesareia, onde morava um centurião chamado Cornélio, para pregar a ele aquilo em que ele deveria fazer e realizar na sua vida, para de fato ter o encontro com Jesus. E no versículo de número 28, está escrito assim: disse-lhe, 10, 28, só um momentinho, não. Só um instantinho, por favor. É aquele versículo quando 38. Desculpa, eu errei por 10, né? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Aqui nos diz, na minha tradução, e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Pedro, nesta oportunidade, ele afirma que o Espírito Santo de Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré para pregar e para libertar todos aqueles que eram prisioneiros do inimigo. Então nós observamos que esta profecia de Isaías, capítulo 61, teve o seu ápice na vida de Jesus, quando Lucas relata no seu evangelho, no capítulo 4, do evangelho segundo Lucas, capítulo 4, evangelho de Lucas, no capítulo 4, quando Jesus Cristo, num dia de sábado, como era de costume para os judeus da época, e a sinagoga funcionava como se fosse a igreja hoje, era a escola bíblica da época. Jesus Cristo entra no dia de sábado e ali nos diz o escritor Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 14, nós não iremos todo, né? Mas
aqui está escrito o seguinte, a partir do versículo 17: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito. E aí, Lucas registra as mesmas palavras proferidas por Isaías: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, apregoar a liberdade aos cativos, a vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornou a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Então, o ápice desta profecia de Isaías 61 cumpriu-se justamente neste sábado, na sinagoga, na cidade de Nazaré, onde Jesus Cristo toma o livro, o rolo do livro do profeta Isaías, que lhe fora dado, e ele abre justamente nesse capítulo 61, e profere para os ouvintes naquela ocasião que hoje esta profecia se cumpriu aos vossos ouvidos. É uma profecia de Isaías, teve o ápice aqui em Lucas capítulo 4, e teve a sua continuidade no Evangelho segundo Mateus capítulo 28, os versículos de 18 em diante. Texto esse que nós conhecemos como sendo a grande comissão. Evangelho de Mateus, capítulo 28, nós lemos assim: a continuidade desta missão dada a Jesus Cristo, realizado no seu ministério entre nós, e continuidade à igreja local, a igreja de hoje, como foi na igreja do princípio, da qual nós estamos fazendo este comparativo. E aí no capítulo 28 do Evangelho segundo Mateus, a partir do versículo 18, está escrito assim: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus Cristo aqui transmite para os seus discípulos naquela ocasião, que dariam origem à igreja que nós conhecemos como a igreja do princípio, a igreja primitiva, da qual nós somos oriundos, a ordem, a continuidade. Por que eu estou trazendo esses versículos para a nossa consideração nesta noite? Irmãos, a nossa proposta não é buscarmos erros, apontar erros, e nem tampouco um culpado para uma determinada situação que porventura nós estejamos enfrentando no curso da nossa caminhada enquanto igreja de Cristo no mundo, com a ordem de ir e de pregar, de ensinar, de batizar, levar ao perdido, ao pecador, a certeza da salvação. Não nos propomos isso nesta noite. Entender ou buscar defeitos e apontar de quem é a responsabilidade. Mas à luz do texto bíblico, à luz da palavra de Deus, buscarmos soluções e apontar caminho. É nesta direção que nós queremos caminhar. À luz do texto bíblico, buscar soluções e apontar caminho. E aqui eu estou abrindo este cenário para que nós possamos chegar justamente aonde nós somos instigados a sermos, nos dias de hoje, como uma única chance, a última, melhor dizendo, de sermos como a igreja
primitiva. E é por isso que eu fiz todas essas leituras, para que a gente possa entender um pouquinho melhor. Depois de Jesus Cristo ter sido ressurreto, preste atenção, que no capítulo 28 de Mateus, voltando ao versículo de número 10, depois de ressuscitado, Jesus Cristo aparece aos seus discípulos, mais precisamente às mulheres, né? E aí no versículo de número 17, Jesus diz assim: então Jesus lhes disse: não temais, ide, dizei aos meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Jesus Cristo orienta aquelas mulheres irem ao grupo de apóstolos e dizerem para que eles dirijam-se até o estado da Galileia, porque lá na Galileia eles iriam ouvir instruções de Jesus Cristo para as suas vidas. E no versículo de número 11 desse mesmo capítulo, nós temos a constatação, a realização desta ordem e a efetiva observação e obediência dos discípulos. No versículo de número 16 está escrito assim: e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus Cristo lhe tinha designado. A primeira coisa que nós podemos vislumbrar aqui, queridos irmãos, é justamente na igreja do princípio, era a questão da obediência. Nós notamos imediatamente, Jesus Cristo diz para os seus discípulos irem para a Galileia. Eles vão para a Galileia e ali recebem as instruções, depois volta justamente para a cidade de Jerusalém, para o estado da Judéia, a capital Jerusalém. E aí, eu quero ler com os irmãos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz assim: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos dias destes, não muitos depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhe Jesus: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude, olha mais uma vez, a presença do Espírito Santo na vida dos discípulos, na vida da igreja. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e até Samaria, e até os confins da terra. Primeira coisa que nós observamos aqui, no início, é justamente a obediência daqueles discípulos que começaram a formar a igreja primitiva, da qual nós somos oriundos. Agora vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Meus irmãos, eu queria pedir permissão, porque eu quero fazer com todos nós que aqui estamos um exercício de memória. Um exercício de memória.
Eu quero dizer nesta oportunidade que a igreja do princípio, a igreja de Atos, está tanto historicamente e cronologicamente há 2023 anos passados. Já se passaram 2023 anos do surgimento desta igreja, tanto no aspecto histórico e cronológico. Mas eu quero fazer com os irmãos um exercício de memória a respeito da igreja de hoje, a nossa igreja. Esta, dia 20 de setembro do ano de 2023, às 20h15, desta igreja. Um exercício de memória. Eu sei que você está olhando para mim de frente, mas eu gostaria que você pudesse dar uma olhada assim, do lado, e se puder verificar também atrás. Pronto. Eu quero lhe perguntar o seguinte: esta igreja, a igreja de hoje, agora, é a nossa igreja dos domingos à noite? Pergunto. A nossa igreja de hoje, agora, quarta-feira, é a nossa igreja dos domingos à noite? Querido, se a sua resposta for afirmativa, eu quero dizer para você que eu não sei quem inventou esse jargão. Você está redondamente enganado. Porque a minha igreja, a sua igreja, a nossa igreja de domingo à noite, é necessário os introdutores passearem durante todo o período ou andar durante todo o santuário para encontrar uma vaga para alguém sentar. A nossa igreja de hoje não é a igreja dos domingos à noite. Porque aos domingos à noite nós temos dificuldade de encontrar até um lugar para sentarmos. Então, queridos, como disse a princípio, nós não estamos aqui querendo apontar defeito em nenhum culpado, mas encontrar soluções e apontar caminho. E diante desta realidade, nós temos uma coisa que é inquestionável e nós não podemos negar. Alguma coisa não funciona. Alguma coisa não funciona enquanto igreja do Senhor. Não está funcionando bem. Não estou querendo, aqui falar alguma coisa a respeito de quem quer que seja, mas que nós encontremos soluções e apontemos caminho para de fato sermos a igreja do princípio, a igreja de Atos dos Apóstolos. Alguma coisa não está batendo, não funciona. Ou o evangelho está errado, ou errado estamos nós. Como eu acredito que o evangelho não está errado, então eu tenho que admitir que alguma coisa não funciona no nosso relacionamento, tanto com Cristo, com o reino de Deus, com a igreja e com os irmãos. Então é preciso que nós avaliemos aquilo em que é proposto no tema para esta noite. A última chance de sermos uma igreja como a igreja de Atos, capítulo 2. Faz sentido isso para você? Se isso faz sentido para você, então nós podemos caminhar juntos até o final da nossa reflexão nesta noite. Agora vamos observar como aconteceu no capítulo 2, é onde é o texto que mais nos chama a atenção acerca da igreja do princípio, a igreja primitiva. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos reunidos no mesmo lugar.
nós observamos que mesmo com a ausência de Jesus Cristo entre eles, mas eles estavam sempre reunidos no mesmo lugar. E se você for observar, inclusive, naquilo em que diz o profeta Isaías, muitos sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos. Logo no capítulo 3, nós encontramos a descrição de Lucas, quem escreveu o Atos dos Apóstolos, que Pedro e João vão entrar no templo para a oração. E naquele dia, naquela ocasião, tem a oportunidade de realizar um grande milagre. Foi justamente a cura do paralítico. Então, queridos, diz Lucas, registrando aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente o Espírito Santo desceu. Nós não iremos entrar aqui nos detalhes, nem iremos ler todo o texto, porque eu creio que a Bíblia, como sendo um livro de repetição, todos nós conhecemos esse texto sagrado de cor e salteado. Nós queremos apenas pontuar aqui algumas considerações. As pessoas naquela oportunidade estavam vendo e ouvindo algo que fugia do senso comum na ocasião. Alguma coisa estava acontecendo. E aí, o apóstolo Pedro, a partir do versículo número 14, do capítulo 2, diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé, como os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões, judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão. Em obediência à palavra de Cristo, estarem sempre reunidos, mediante o cumprimento do derramado Espírito Santo de Deus na vida dos discípulos, nós encontramos aqui o que havia proferido Joel no Antigo Testamento. E aqui eu quero também, mais uma vez, fazer uma comparação, um comparativo, para verificar o que está acontecendo com a igreja atual. Não estou me referindo à nossa igreja, mas à igreja de Cristo no mundo, nos dias de hoje. Vejam que Pedro diz que era aquilo em que o profeta Joel havia proferido, como diz no seu livro, no capítulo 2. O Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Para a igreja primitiva, filhos e filhas não seriam os filhos para a desobediência. Não seria para dar trabalho aos pais, às vezes até mesmo à sociedade. Filhos e filhas seriam justamente para profetizarem. Interessante é que a própria Bíblia explica-se a si mesma. Muito embora não seja aqui no contexto de Atos 2, mas lá no capítulo 21 do mesmo livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos uma citação que eu quero compartilhar com os meus irmãos nesta noite. Atos capítulo 21. A epígrafe desse texto é: Paulo chega a Jerusalém e é preso no templo. Também
Não vamos ler o texto todo, mas vamos fazer pontuação em alguns versículos para corroborar naquilo em que nós estamos dizendo acerca dos nossos filhos e nossas filhas da igreja do princípio. No versículo de número 8, nos diz o seguinte, e no dia seguinte, capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, como que com eles estavam, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha 4 filhas donzelas que profetizaram. Tinha Filipe, o evangelista, 4 filhas donzelas que profetizaram. Como nós gostaríamos de ter jovens, homens e mulheres, que profetizassem mesmo, falasse das grandezas de Deus, chamasse o povo à responsabilidade, para um encontro com o Senhor. Mas nesse mesmo livro de Atos, lá no capítulo 6, versículo número 5, nós encontramos a figura desse Filipe, né, o evangelista. Olha que coisa interessante. Aqui é justamente na escolha, né, dos diáconos na igreja. Porque os apóstolos já não estavam dando mais conta de estar pregando a palavra, porque havia necessidade de que outras pessoas os ajudassem. E nos diz aqui no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, Lucas, né, que o escreveu, diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Não iremos ler o texto todo, mas eu quero fazer aqui uma observação no versículo de número 5. No versículo número 5 está escrito assim: este parecer contentou a todos a multidão e elegeram Estevão. Não vou ler todo, mas quero fazer menção aqui o nome de Filipe. Olha lá. O nome de Filipe. Homens que de fato eram vistos pela igreja naquela ocasião, aptos para exercer esta função de ajudar o ministério de ação social na igreja. E entre estes que foram justamente, né, colocados aí para o escrutínio da igreja na ocasião, estava justamente o nosso amigo Filipe. Isso nos diz alguma coisa? Porque este Filipe, que aqui é mencionado, diz que ele tinha 4 filhas e todas elas profetizavam. Não eram, tanto na sua geração, motivo de impedimento, de desgosto ou de agravo ou de qualquer outra coisa, mas eram jovens que profetizavam. E a promessa de Joel, que se cumpriu no dia de Pentecostes, lá no capítulo 2 do livro de Atos, corrobora esta verdade. Mas não ficamos só nisso, não. Diz aqui a Escritura Sagrada: filhos e filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos mancebos terão visões. Na época da igreja primitiva, os mancebos, os jovens, teriam uma visão de Deus. Não seriam doutrinados com essa doutrina maléfica, socialista, de querer relativizar tudo.
como nós conhecemos na nossa sociedade nos dias atuais. Os nossos jovens terão visões. Visão do reino de Deus. Visão de Deus. Visão de si mesmo, visão da igreja, visão das pessoas. Era isto que acontecia, aliás, que aconteceu com a igreja do princípio, durante a sua existência, da qual nós somos oriundos. Terão visões. Mas o texto ainda prossegue, dizendo assim: os vossos velhos sonharão sonhos. Os anciãos não iriam, sofrer de Alzheimer, osteoporose e essas doenças da vida moderna. Mas o quê? Iriam ter sonhos de Deus. Sonhos de Deus. Sonhos de Deus. Esta era uma característica da igreja do princípio, de Atos capítulo 2. Tudo por conta, nós estamos fazendo um apanhado desde a ressurreição de Cristo até esse momento. A obediência ao cabeça da igreja, Cristo, as ordens e aos ensinamentos. E dando continuidade, sem querer me alongar muito na nossa meditação desta noite, aí nós iremos ver algumas características já práticas da vida da igreja, no sentido de estar pregando o evangelho de Jesus Cristo. Capítulo 2, a partir do versículo de número 42. Nos diz Lucas o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. E doutrina? Para que doutrina na igreja? Basta apenas a igreja pregar o amor, seja feliz, respeite o próximo. Viva bem. Não precisa de doutrina, não. Porque, na verdade, o povo de Deus, nos dias de hoje, já não estão mais suportando também doutrina bíblica. Paulo, quando escreve a Timóteo acerca da igreja dos dias do fim, 2 Timóteo capítulo 4, diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus, os irmãos estão acompanhando nas Bíblias aqui? Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, isto a tempo e a fora de tempo, corrija, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não suportarão a doutrina bíblica. Isto é um fato, e cada um pode tirar as suas próprias conclusões por si mesmo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Quero ler aqui com os irmãos. Na comunhão e no partir do pão. Na comunhão e no partir do pão. Queridos, a nossa igreja local, esta aqui, faz um esforço tremendo para realizar na casa de alguns irmãos, muitas vezes, um cafezinho de comunhão, um café da tarde. É bom, é salutar, é a maneira de estar junto com os irmãos, de estar presente com as famílias, orar. Mas isso não é tudo, não expressa a realidade da igreja de Cristo
o que Cristo quer da igreja do Senhor nos dias de hoje. Diz Lucas que os primeiros cristãos perseveravam na doutrina e na comunhão. Olha, diariamente, eu não sei se o Herbert tem essa visão, mas diariamente eu estou passando para pegar os meus filhos no SESC e dobro ali pela capitania. E a minha visão vai justamente naqueles canhões que tem lá. Aqueles canhões, ele representa a história, fala de fatos concretos que ocorreram, é bonito de se ver, é verdade, mas ele não dispara uma bala. Não dispara uma bala. O que eu estou querendo dizer é que não adianta sabermos de tudo isto, realizarmos, não é, algo de certa forma no externo, se nós não tivermos esse sentimento de comunhão, nós mesmos, não esperarmos da igreja, da liderança da casa de oração, na doutrina, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Por isso que eu fiz aquele exercício de memória. É a sua igreja do domingo à noite? Esta de hoje? Porque hoje nós estamos num culto de oração. E oração é o fundamento da vida cristã, porque muita oração tem-se o conceito de que é muito poder, e nenhuma oração, nenhum poder. Olha aí, alguma coisa está errada. A ordem não está batendo, queridos. Alguma coisa não funciona, não está funcionando. Então é necessário, é preciso que, à luz do texto bíblico, encontremos soluções e apontemos caminho para que, de fato, nós possamos, pelo menos, ser parecidos com a igreja do princípio. Como eu disse que aqui a nossa intenção, na nossa reflexão, não é apontar defeito de ninguém, né? E nem buscar um culpado, mas apontar, como eu disse ainda há pouco. E eu quero, para finalizar a nossa fala nesta noite, quero ler aquilo em que o apóstolo Paulo escreve na carta agora aos Colossenses, capítulo 3. E aqui eu quero ler boa parte dos versículos. Porque se nós queremos ser pelo menos parecido com a igreja do princípio, a igreja de Atos dos Apóstolos, como a última chance que nós temos, que eu e você temos enquanto discípulos de Jesus, aqui está, e eu quero compartilhar com os irmãos nesse momento. Capítulo 3 de Colossenses, leia comigo e veja que beleza, que orientação bíblica divina para as nossas vidas. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, desculpe, eu vou estar sempre fazendo ênfase, é para buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Existem pessoas que, como diz aí os pregadores, né? Os crentes desejam o céu, mas não querem sair da terra. E aqui o apóstolo diz: desejai as coisas, ou buscai as coisas que são de cima, do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que estão na terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, e aqui nós entendemos que um dia Jesus Cristo há de voltar.
Esta é a nossa esperança. Ele vai voltar para levar a sua igreja. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, né? A vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nela. Interessante. Você sabe qual é a melhor característica e definição de alguém convertido? É lógico que isso se representa naquilo em que Jesus Cristo disse para Nicodemos, lá no capítulo 3 do Evangelho de João: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É o novo nascimento, permite ver o reino de Deus. Se não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. É um estágio mais avançado. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: prostituição, impureza, apetite desordenado, vil concupiscência, avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andastes quando vivias nela. Mas agora, despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E o versículo de número 11, eu quero dar ênfase à parte final desse versículo, quando Paulo escreve assim: revestir, suportai-vos, ou melhor dizendo, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todo. Queridos, quando Cristo for tudo em todos, quando Cristo for tudo em todos, sabe o que é que vai acontecer? Nova vestimenta, revestível, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de longanimidade, de mansidão, de longanimidade. Isso aqui tem uma relação com Gálatas 5:22. É parte dos frutos do Espírito. Quando Cristo for tudo em todo, todas estas evidências aqui aparecerão automaticamente na vida do cristão. Suportando-vos uns aos outros, não é? Perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também. E para finalizar, não vou ler o texto todo, os irmãos poderão acompanhar nas suas Bíblias, em suas casas, mas no versículo 17, Paulo diz assim: e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo que nós fizermos neste mundo é com a consciência, com a convicção de que mais Jesus Cristo fez por mim, por todos nós. Muitas vezes nós somos arguidos e interpelados acerca dessa questão, né, do beber um vinho, de beber uma cerveja. Às vezes as pessoas dizem assim: mas não é pecado não é? A Bíblia não condena essas questões. Por quê? O porquê é justamente porque Cristo fez algo por mim tão importante, tão sublime, tão precioso, que nós não precisamos dessas coisas. Tudo quanto fizermos, seja por palavra, seja por obra ou qualquer outra coisa, nós devemos fazer para a honra e para a glória do Senhor. Nós temos a última chance de sermos como a igreja de Atos, capítulo 2. Se nós nos debruçarmos na leitura da palavra,
com certeza nós iremos encontrar soluções e caminhos para seguir. Sabe por quê? Porque o Espírito que estava em Jesus Cristo, que o acompanhou em todo o seu ministério, o Espírito que foi derramado na experiência da igreja do princípio, é o mesmo Espírito que atua na igreja de hoje, em nossas vidas. E se alguma coisa não está batendo, não funciona, é hora da gente repensar, avaliar e chegarmos à conclusão de que, de fato, nós precisamos, voltar aos princípios elementares da fé e da vida cristã, tendo como base a igreja do princípio, da qual, graças ao Senhor, somos oriundos. E é por isso que nós estamos aqui. Que Ele nos abençoe. Amém?